salve a banda, salve a força de quem pode mais. Tô com um pouco de dor de garganta, então vou falar um pouco baixo. Vamos lá falar sobre o tão temido cemitério. Não vamos falar sobre reinos, nem vamos falar sobre entidades que vivem lá. Eu até brinco com que isso daí é o beabá, gente. Isso daí é uma codificação e aí toda uma estrutura. O mais importante para eu acredito hoje, para as pessoas entenderem e saírem um pouco da casinha, é entender que a construção do reino e por que ele às vezes tem uma fama ou ele tem ali uma energia específica para trabalhos específicos. Primeiro nós vamos entender que hoje, né, dentro da sociedade, o cemitério representa a morte. A gente sabe que o cemitério não é a morte. Ele é onde guarda a morte. Como eu disse, vocês não vê nenhum carro batendo dentro do cemitério, vocês não vê um avião explodindo no cemitério, você não vê tiroteio dentro do cemitério. Vocês entendem que a morte é uma ação, uma consequência de um ato. Isso seja do corpo natural, né? Seja da idade ou seja causada. É uma ação. Isso é destinado a outro tipo de sistema e outro tipo de povos que faz o desligamento do espírito da carne. Tá? O cemitério é onde vai guardar, né? Se faz então ali na Terra Santa, né? Que todo mundo que morre vira santo, faz então a guarda do corpo. A terra em si, da onde está implantado, ali é uma terra que diariamente recebe planto, dor, rompimento, solidão, abandono. Então, essa característica energética da terra é o que é utilizada nos feitiços. Porém, nós temos que entender, não é só a terra do cemitério, porque no reino do cemitério, por exemplo, agora nós falamos um pouco de reino, existem divisões das catacumbas, da encruzilhada do cemitério, né? Das covas, das tumbas, das lombas e assim por diante. Cada local ali, retirando uma energia, isso seja pós, seja terra, ele tem funções distintas. Mas em si, a terra do cemitério, ela tem ali, né, a sua decomposição, o chorume, né, a energia de tristeza, a energia de rompimento de vida. Então, ele já tem uma egrégora também negativa automaticamente. Mas não é só pegar a terra ali e jogar na casa de alguém. Joguei a terra do cemitério, a pessoa vai morrer. Até o cemitério não traz morte a ninguém. Fala pra mim quando que você ficou sabendo que houve uma briga no cemitério e morreu alguém, que tem um bar dentro do cemitério, que alguém morreu afogado dentro do cemitério. O que lá está, tanto a questão do renascimento, né, que a vida, a gente fala sobre a vida continuar, né, em forma de espírito, né, onde será guardado o seu corpo, do desligamento dos laços terrenos para os laços espirituais, e não é nesse ato, né, porque a calunga é o último ato, na verdade, entre o desligamento, porque nós sabemos que a consciência ela sofre ali após a morte, né, a forma de espírito chamada de consciência, ela ainda está perdida, ainda está desorientada, e depende do fator aonde também houve esse desligamento corpo-espírito, também traz ali o aprisionamento daquele espírito, onde espiritualmente, lógico, aí nós temos toda uma questão dos que desligam, existe a questão do velório, aí entra toda uma organização espiritual. Mas a terra desse cemitério em si, ela possui a sua negatividade, logicamente porque ela é alimentada diariamente com choro, com dor, com sofrimento. A energia que adentra diariamente lá dentro, ninguém entra no cemitério feliz. Tirando os macumbeiros, né? Que entra meio-dia, 8 horas da manhã, meia-noite, que vai fazer o seu cientista e está feliz da vida. Porém, quando você pega um feitiço e você segue todas as etapas dele, colocando então a terra do cemitério, você está encerrando o ciclo, trazendo dor àquela situação. Então você está dizendo que ali será um encerramento. Por isso que se faz muita separação e se enterra na calunga, se implanta na calunga. Porque ela fala de separação, ela fala de término, ela fala de encerramento de ciclo. E ela fala de aprisionamento também.
Então a terra em si, ela não traz a morte a ninguém, porque o cemitério não fala de morte. Ela fala de onde se guarda a morte, tá? Onde o seu corpo é guardado. Então, não adianta pensar que o espírito está preso dentro do cemitério, até porque alguns tipos de trabalho não faz dentro, faz na porta. Se pede Exu porteiro, para que adentre certas situações. É que nem eu dei o exemplo do grupo, certos tipos de situações você não faz dentro do hospital, você faz na porta do hospital. Porque a morte busca lá dentro muitas vezes, tá? Então, quando vai fazer uma situação de alguém que está doente, se vai fazer uma troca, não se faz dentro do hospital. Tá? Então, existem situações que a gente tem que parar para pensar, né? E sair um pouco do eu tiro da cabeça, né? E eu não estou falando da vertente de ninguém, nem da crença de ninguém, estou aqui expondo dentro da minha rede social aquilo que eu fui ensinado e aquilo que eu, né, ensino, que a calunga não traz morte a ninguém. Ela fala então de uma situação, de uma ação. Quando você usa a terra do cemitério para jogar na casa de alguém, como é ensinado em muitos feitiços, ela fala de abandono, que aquilo dali entrará no esquecimento. Então, quando é jogado numa casa, que seja, abre aspas, né, porque não é só isso, mas ela fala de abandono. Por isso que muitas vezes há a mudança das pessoas, de abandonar aquele lar. Quando nós falamos de reinos, sub-reinos, nós temos que entender qual é a função, a ação, né, que traz aquele reino dentro da matéria. A encruzilhada, ela fala de caminhos, de perigos, ela fala de encontros, tá? A lira fala de encontros também, mas também fala de prazer, de sexualidade, de dinheiro, de emprego e assim por diante. Cada reino específico, ele fala de ações, ações ligadas à matéria. Por exemplo, a encruzilhada do local onde tem feira, onde tem comércio, areia daquele local. O que traz? Qual é a ação? O que ocorre lá? Qual é a necessidade? Muitas vezes o pó, né, que é tirado dos bancos. Por que você tira o pó do banco? O que tem no banco? Qual é a energia do banco? Tudo isso, essas ações, esses propósitos, eles são depositados em forma de energia. Isso, pensamento também, porque pensamento é energia, tudo que vem daqui, e se a Terra, né, tudo que está aqui, e nós trazemos para a matéria, isso está em toda a construção da própria humanidade em si. Então, a gente não tem que enfeitar. Nossa, eu vou colocar seu nome no cemitério e você vai morrer. É mais fácil você colocar esse nome numa estrada. É mais fácil você colocar esse nome num outro lugar específico. Porque o cemitério é o último lugar do ser humano. É o último estágio. Ele não é o primeiro estágio. Para que se chegue no cemitério, vai ter que falar de caminhos. Vai falar de desligamento da mente para o corpo. Vai falar de doenças, vai falar de percas, para aí sim chegar na questão do cemitério. E não estou falando de ordem cronológica, de o reino de encruzilhada é o primeiro, não, esqueça isso. Estou falando de ordem natural da coisa. O cemitério é o primeiro lugar que você vai? Não. Antes de uma pessoa ir a pessoa está com uma doença, qual que é o primeiro lugar que ela vai? Vai para o cemitério. E antes de chegar no cemitério, ainda tem missa, ainda tem velório. São vários reinos até chegar lá. Então existe toda uma sequência de fatores. É lógico que a Terra, por trazer também algo negativo, inclusive doenças, pragas, isso natural do ser humano, porque vai lá, pega no chorume para tu ver se você não pega uma bactéria comedora de carne. Tá? Então ela traz sim. É que nem catacumbas abandonadas, ou tumbas abandonadas, onde se pega a raspa ali, mas não se esqueça, lá tem morador, tá? Todo lugar tem morador, e qual é a energia que você está precisando daquele local, tá? Das paredes do cemitério. Então nós temos que analisar, pensar, né, num todo,
e não somente numa coisa religiosa que é implantado em nós, porque eu falo que esse negócio de religião, culto, muitas vezes é uma lavagem que a gente recebe para a gente começar a crer e até passar o fato do fanatismo, né? Não, porque o cemitério é carregado de energias ruins. Qual é a energia ruim? Me diga, qual é a energia ruim que tem dentro do cemitério? Entende? Então existem situações que a gente tem que parar para pensar que existe toda uma construção espiritual para que existisse então o que nós chamamos de culto hoje. O cemitério tem energia densificada, que é o quê? Energia que ela recebe constantemente, todo dia. Seres vivos que estão lá se despedindo de seus familiares, se despedindo dos seus amores, se despedindo de seus filhos. Mas não foi lá que a pessoa sofreu um acidente. Não foi lá que a pessoa faleceu do nada. Então existe tudo um porquê. Então não é somente a terra do cemitério. Quando a gente vai fazer um feitiço, o feitiço passa por etapas. Para aí sim ir para o cemitério. Tá? E lembrando que eu não gosto de fazer trabalho amoroso, não faço, mas se faz alguns trabalhos sim para saúde dentro do cemitério, mas dentro da ação de encerramento, de transmutação, de transformação, porque fala do desligamento e trabalho com o espiritual. Então ali fala de encerramento. Então existem alguns trabalhos que são benéficos que se faz no cemitério, mas não pegando a terra e passando na pessoa, mas sim os elementos, e ali cairão aquela negatividade, e aquela negatividade vai ser aprisionada. Mas lembrando que a terra, o cemitério tem várias, como que eu posso dizer, vários locais energéticos onde se utilizamos a força que nós estamos pedindo. No cruzeiro é para uma coisa, na encruzilhada dela é para outra, no fundo lá nas almas é outro, no ossário é outro. Então a gente tem que saber se localizar. Não é pegar a terra ali do canteiro da árvore que você viu bonita ali e vamos jogar no vizinho que vai dar tudo certo. Lembrando, né? Eu vou pegar a terra do cemitério. Tá, mas espera aí. Lembre-se que existem tumbas lá dentro. Quando você fala de abandono, né? Nós sabemos que existem tumbas abandonadas. E aí sim existe uma funcionalidade, uma ação já existente dentro daquela magia, tá? E quando você vai fazer um feitiço, ele precisa primeiramente de um caminho. E desse caminho, ele precisa então de uma ação. O que você está colocando nesse caminho? Tá? E dentro desse caminho vai ter uma ação ali que vai ser causadora daquilo que você está pedindo. E qual é o grande final? Aonde se encerra tudo? Calunga. Então, muitas vezes até a de calunga é utilizada em alguns pós, alguns feitiços, como selamento daquilo. Como se fosse a terra e por baixo recebendo aquela energia, selando, aprisionando aquela pessoa naquela situação. Então é difícil você ver assim, perna de aranha, terra de cemitério e... Não, tem que ter uma funcionalidade e essa funcionalidade ela tem que ser uma ordem energética. Você vai dar caminho para uma pessoa, né? Se trabalha com energias predominantes em caminhos, tá? E elementos que representam o caminho, representa a necessidade. E aí você pede o caminho, você faz então ali, vamos colocar o básico, um padê, que representa então o caminho. Você vai colocar então a necessidade, que é o que? O dinheiro, muitas vezes vai a moeda, tá? Por cima vai muitas vezes a abertura de um caminho, vai uma chave. Então é uma construção, o caminho, a necessidade, e aí entra o que é da entidade, tá? E muitas vezes vai uma sacralização por cima, ali abrindo, expandindo, ou muitas vezes por baixo, nome, recebendo tudo essa energia, direcionando a ela, tá? Há várias construções magísticas, cada magística faz do seu jeito, mas é muito importante entender que a calunga nunca trouxe morte a ninguém. O cemitério é um lugar que traz morte, desgraça. Eu nunca vi um acidente de carro naquele local, tá?
Então vamos entender que ele é onde finaliza, é onde o corpo será decomposto, aonde tem ali as secreções, aonde é uma terra onde traz choro constantemente e se alimenta disso. Ela não traz acidente para ninguém. Agora, abre aspas, os espíritos que lá estão conhecem as doenças no quais nós encarnados, principalmente ósseas, e não só ósseas como doenças também do corpo, das entranhas, morremos. Principalmente doenças, pragas, né, acidentes. Então, cada local ali também existem entidades que conhecem, né, o desespero, conhecem então a tragédia. E aí nós estamos falando de entidades, tá? Presta bem atenção. Entidades que conhecem. Se ela conhece o desligamento, como é o trauma do desligamento, ela tem o poder e conhece te instruir para que você cause energeticamente, que haja a causa, né? Para que isso se repita, tá? Porque quantas pessoas já morreram da mesma maneira, entendeu? Então, quando há uma sequência de fatores, é muito mais fácil você criar uma sequência de acontecimentos, tá bom?